E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Davi Ruschel, de História. Eu sou formado em História pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, tenho mestrado também em História aqui pela URGS, dou aula em cursinhos pré-vestibulares e colégios há mais de 15 anos e resolvi gravar esse primeiro vídeo, aí começar esse canal de História para dar dicas de História até, se tiverem sugestões, críticas, curte aí, compartilha, enfim. Esse primeiro vídeo eu resolvi gravar justamente para ajudar o pessoal que vai fazer as provas de Santa Catarina, principalmente ali a CAF, o DESC e a Federal de Santa Catarina, claro. Vamos fazer um breve resumão, certo, dos principais tópicos específicos de História de Santa Catarina que costumam cair nas provas, tá? Primeira questão, vamos se dar conta que romper um pouco aquela visão eurocêntrica de História. A história do Brasil começa quando chegam os portugueses. Não. Vamos dar uma olhada então, os povos que habitavam o território que hoje a gente chama de Santa Catarina, antes da chegada dos europeus. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Vocês podem ver, os grupos indígenas costumam ser divididos pela questão linguística, o tronco linguístico deles. Então, no litoral nós tínhamos basicamente grupos Tupi-Guarani, predominando os carijós, que são os primeiros grupos que vão entrar em contato com os portugueses ali quando eles chegam no litoral catarinense. E, mais para o interior, a gente vai ter o grupo dos G. E dentro dos G nós teremos principalmente, aí vocês podem ver, os Xokleng e, mais para o interior, então, os Caingang, certo? Então, esses são os três principais grupos que predominavam. Tivemos também, mais antigo, aí no anterior a isso, a cultura do sambaquis no litoral. Os sambaquis, para quem não conhece, seriam uma espécie de grandes montanhas que se encontrou, então, montanhas, né? Uns morros que, se escavando, se encontraram ali conchas, restos de tudo que eles utilizavam ali no litoral, de consumo, né? De ostras, enfim, de tudo que eles consumiam no litoral, iam largando ali e ali também enterravam seus mortos, numa posição específica, então já mostra uma questão cultural bem avançada. Então tem essa cultura do sambaquis, bem antiga ali no litoral, e esses três grupos indígenas principais que vocês têm que perceber. Claro, o maior número de questões é a partir ali da chegada dos portugueses, principalmente no território. O que vocês têm que lembrar sobre Santa Catarina, então, no período colonial? Dá uma olhadinha nesse mapa também e percebe que Santa Catarina, pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte do estado de Santa Catarina seria espanhol. Seria espanhol, porque o Tratado de Tordesilhas passaria ali em Laguna. Ali em Laguna. Então, tudo que estivesse ao sul de Laguna, certo? E estivesse a oeste, seria da Espanha, e tudo que estivesse ao norte e leste, então, seria de Portugal, que é uma pequena parte, na verdade, né? Mas a gente sabe que a história, então, eles foram ocupando esse estado. Então, o início da história de Santa Catarina, assim como a história do sul aqui, em geral, Rio Grande do Sul também, a gente tem justamente uma ocupação por degredados, desertores, náufragos, que vão se instalando ali, entrando em contato com os povos, certo? Principalmente com os carijós, que estavam ali no litoral, e assim então vão iniciando, né, um processo de colonização. Depois nós teremos um processo então que são as chamadas bandeiras, né, os famosos bandeirantes, paulistas ou vicentinos, e aí eles vão vir descendo e em busca de índios, em busca de as mais diversas coisas que pudessem vender e obter lucro com isso, então. E esses bandeirantes, né, as bandeiras vicentinas, então, eles vão também, nesses caminhos, eles vão fundar cidades importantes. Ó, como vocês podem ver pelo mapa aqui, ó, claro, isso aí que a gente está falando é basicamente pelo litoral. Eles vieram pelo litoral, então, ali no norte, então, em 1658, o Manuel Lourenço de Andrade vai fundar o que hoje a gente conhece como São Francisco do Sul, né, vindo pelo norte, ali pelo litoral. Depois, em 1672, Francisco Dias Velho vai fundar Nossa Senhora do Desterro, né, na ilha de Santa Catarina, que hoje a gente chama então de Florianópolis, Floripa, né, para os íntimos. E depois, mais ao sul, então, em 1684, Domingos de Brito Peixoto vai fundar o que hoje é então Laguna. Eles vieram descendo e fundando essas cidades, principalmente no litoral. A gente sabe que a ocupação do Brasil começa pelo litoral, certo?
com incursões ao interior, enfim, mas basicamente os primeiros povoados, né, são ali no litoral. Depois começam a vir então os imigrantes, começando pelos açorianos, gente da Ilha dos Açores e Ilha da Madeira. Ali pela metade do século XVIII, pelos 1750 aproximadamente, vão vir então grandes levas de imigrantes açorianos, da Ilha da Madeira ali, né, que eram ilhas pertencentes a Portugal, e vão ocupar principalmente a ilha de Nossa Senhora do Desterro, que hoje a gente chama Florianópolis. Vão praticar agricultura, uma agricultura policultora, de subsistência ali, trocas entre eles, e vão se dedicar principalmente à atividade pesqueira, certo? Então, por exemplo, ali tu pega a questão da Praia da Armação, Praia do Matadeiro ali, né, que são belíssimas praias, pô, não deixem de conhecer praias lindas, mas a história, né, delas é justamente a época da caça da baleia. Na armação ali eles armavam então as armadilhas, iam lá, pegavam as baleias e matavam elas, vocês devem imaginar, na Praia do Matadeiro. Então eles vão ocupando principalmente a ilha, e no século XIX, nos 1800 ali, e nesse sentido é parecido também com a história aqui do Rio Grande do Sul, vão começar a vir as levas de alemães, que é uma característica que marca muito a história e o estado, a formação do povo de Santa Catarina. Os alemães eles começaram a chegar ali então aproximadamente em 1830 e vão fundar São Pedro de Alcântara, que é um pouquinho para o interior ali, né, do continente ali, na linha mais ou menos de Florianópolis, um pouco mais para o interior. Depois, em 1850 aproximadamente, eles vão fundar Blumenau, e em 1870 nós teremos ali a fundação então de Joinville, né? Isso a questão dos alemães. Os italianos também vão vir no século XIX, então. Em 1836 nós temos a primeira leva de italianos que vem e vão ali fundar o que chamaram de Nova Itália, que hoje é São João Batista. Depois, 1870 em diante, que começam a vir mais italianos, vão se instalar ao redor de Blumenau, de Brusque ali, vão ocupando o Vale dos Rios Tubarão, Uruçanga, Araranguá também. E aí nós temos então também essa participação importante. Vocês podem ver no mapa aqui, ó, as regiões que eles vão ocupar principalmente, né? Teremos então alemães, bastante, italianos, também alguns povos eslavos, ali os poloneses, né, vão vir. Então essa questão da imigração é importante, né? Pode cair alguma questão, certo? Mas um tópico que cai com frequência na prova, as provas ali de Santa Catarina, é a questão no Brasil Império da farroupilha. Lembrando que a farroupilha, o início dela é em 1835, no Rio Grande do Sul. Em 1836 tem a proclamação da República Rio-Grandense, tá? E em 39, julho de 39, nós temos a expansão então da farroupilha para Santa Catarina. Primeira coisa, por quê? Por que ela se expande para o estado de Santa Catarina? Lembrem que a farroupilha é uma questão principalmente envolvendo o charque, uma questão econômica do charque aqui do Rio Grande do Sul, e os charqueadores, na verdade, no litoral, eles não aderiram em massa a essa revolta. Quem mais se revoltou foram justamente os estancieiros do interior, porque o charqueador repassou o prejuízo para o estancieiro. Então, o estancieiro, o pessoal do Pampa, ali do interior do Rio Grande do Sul, ficaram meio isolados. O Império dominava o litoral rio-grandense ali, e as cidades do litoral não eram muito a favor da farroupilha. Então, os farroupilhas ficaram sem saída para o mar. E aí, em julho de 39, nós temos, eles sobem e vão, tem um episódio dos lanchões, né, o Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, e o Davi Canabarro, né? Eles vão então atravessar por terra esses lanchões, uma parte, para sair ali pelo norte do Rio Grande do Sul com esses lanchões, e vão lá e tomam Laguna. A tomada de Laguna em julho de 39, então, é considerado então o início da chamada República Juliana, pois é em julho de 39, ou República Catarinense, certo? Não durou muito tempo, não teve grande adesão essa questão da República Juliana ali em Santa Catarina, durou poucos meses, certo? Mas é uma questão que às vezes aparece em prosa. Lembrem, uma figura muito importante, Anita, né? Ela vai ficar conhecida como Anita Garibaldi, que ela se junta com o Garibaldi e eles vão formar então uma dupla revolucionária. Ela vai lutar não só
na Farroupilha, ali, no caso da República Juliana, como ela e o Garibaldi depois vão para a Itália e ainda vão lutar na Guerra de Unificação Tardia da Itália. A Anitta vira uma heroína da história de Santa Catarina e da história do Brasil. Uma grande revolucionária que lutou. Quando forem à Laguna, não deixem de conhecer ali. Tem até hoje o prédio preservado onde era a sede da República Juliana, sede de governo. Tem uma estátua da Anitta e tem a casa da Anitta ali, que vale muito a pena conhecer, certo? Então, uma grande personagem desse momento da história de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Então, a heroína dos dois mundos. E entrando já no Brasil República, nós temos no início da Primeira República, ou República Velha, nós temos a Revolução Federalista, que também começa no Rio Grande do Sul, como uma briga então entre os pica-paus, liderados por Júlio de Castilhos, o Lenço Branco, e os maragatos do Lenço Vermelho, então, liderados por Gaspar Silveira Martins e outros, certo? Essa briga também vai se estender para Santa Catarina, e é uma questão complexa. Imagine o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos essa briga entre pica-paus e maragatos, então, os maragatos do Lenço Vermelho, pica-pau do Lenço Branco. Os pica-paus do Júlio de Castilhos vencem os maragatos com apoio do Floriano Peixoto, que era o presidente do Brasil, certo? Eles batem nos maragatos e alguns maragatos fogem para Santa Catarina. Ao mesmo tempo, lá no Rio de Janeiro, estava rolando uma briga que é também a revolta da Armada, que é contra o Floriano, Marinha, contra o Floriano, do exército ali. E aí a Marinha é derrotada lá no Rio de Janeiro e eles vêm com seus navios também para Santa Catarina. Principalmente ali na ilha de Santa Catarina, ou ilha de Nossa Senhora do Desterro, eles vão se amotinar ali. Então nós temos a união do pessoal da Marinha, da Armada, que era contra o Floriano, e os maragatos aqui do Rio Grande do Sul, que eram contra o Júlio de Castilhos, aliado do Floriano, eles se juntam na ilha de Santa Catarina para lutar contra, então, o Floriano. Floriano Peixoto, presidente do Brasil, ordena que as tropas venham, então, para Santa Catarina, e invade a ilha e faz um massacre, acaba com essa revolta. Tem até o massacre ali de Anhatomirim, aquele forte que tem ali, aquela fortaleza numa ilhazinha entre a ilha e o continente, a ilha de Nossa Senhora do Desterro, na época, teriam executado 300 pessoas ali, 300 dos revoltosos. Então, na época, cuidem essa questão, na época, o governador do estado de Santa Catarina, eles chamavam presidente do estado de Santa Catarina, era o Hercílio Luz. Todos já ouviram esse nome, a ponte ali de entrada de Santa Catarina. E aí, para fazer um agrado ao Floriano Peixoto, eles vão renomear a ilha e vão dar o nome, então, de Florianópolis. A ilha, cidade de Floriano, certo? Que é um nome até hoje bem complicado, bem complexa essa questão. Liderou um massacre ali, né? Depois isso, inclusive, vai ter reflexos na novembrada que a gente vai comentar, que já é no final da ditadura. E também, durante a República Velha, tem um fato muito relevante da história de Santa Catarina, que cai com grande frequência, que é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela ocorreu entre 1912 e 1916. Por que esse nome? Porque ela ocorre numa região ali, hoje é oeste de Santa Catarina, pegou um pouquinho também do sul do Paraná ali, quase na divisa, os conflitos. É uma região que era disputada, contestada entre os estados de Paraná, Santa Catarina e a Argentina também dizia que era dela ali, certo? Então por isso, região do contestado. Naquela região nós tínhamos então madeireiras, produção de erva mate, principalmente era uma região ocupada por pequenos poceiros. Uma região, enfim, eles ocuparam aquelas terras e o governo considerava que era deles. E aí o governo considerava que era do governo aquelas terras, mas haviam sido ocupadas por poceiros então, pequenos proprietários, que viviam do que eles extraíam daquela terra. O governo decide construir uma estrada de ferro que vinha de São Paulo, foi construída de São Paulo até Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e cruzaria todo esse território, então, como vocês podem ver no mapa, cruzaria todo esse território de Santa Catarina e deu o direito para a empresa que construiria essa estrada de ferro sobre as terras por onde passaria essa estrada de ferro, certo? Uma faixa de tantos quilômetros de largura ali,
e essa empresa, Brasil Railway Company, iria construir essa estrada de ferro e ganharia essas terras. Só que aí vem a questão. Causas que vão gerar então essa revolta, certo? Primeiro, esses camponeses já sofriam, já eram oprimidos ali pelas madeireiras e os grandes latifundiários que estavam expulsando eles daquela região. Quando vem a construção da estrada de ferro, inicialmente até levou desenvolvimento, investimentos, levou emprego para aquela região, mas logo que termina a construção dessa estrada de ferro, imediatamente esses trabalhadores ganharam um pé na bunda, foram demitidos e vaza que a terra não é mais tua, foram expulsos das terras. Então eles se levantam em armas contra essa estrada de ferro, vão quebrar trechos da estrada de ferro, contra as grandes madeireiras que expulsavam eles das terras, contra os grandes latifundiários. É uma série de motivos que se congregaram ali e estoura essa grande revolta. Uma revolta considerada de caráter messiânico. O que é o messianismo? Tem a questão social mais o líder religioso. Tivemos o monge João Maria e o monge José Maria, que aparecem ali como líderes dessa revolta, uma questão religiosa, então, discurso de salvação, e aí esses camponeses se levantam, o governo se levanta em armas, o governo manda tropas lá e faz um verdadeiro massacre no oeste catarinense. Se fala em 10, 15, até mais de 20 mil mortos. Entra para a história como uma das grandes revoltas da República Velha, né? E violentamente reprimidos e massacrados então. Pessoal, chegando na Era Vargas, tem um assunto que pode aparecer também, que é o seguinte: como em Santa Catarina, a gente já falou, tinha muito alemão, italiano também, no período do Estado Novo, a ditadura do Vargas, nós temos aquelas campanhas de nacionalização, que vocês já devem ter ouvido falar. Vai ser proibido falar o alemão, por exemplo, o italiano também. Vão fechar escolas que ensinavam em alemão, vão proibir jornais de circularem nas colônias que circulavam em alemão. Então isso vai ter consequências também no estado de Santa Catarina. Tá? Eles podem citar isso na prova. Muitos alemães serão suspeitos de simpatizantes do nazismo. Teremos até prisões. Chegou a ter um campo onde prenderam alemães ali em Santa Catarina, que alguns chamam de campo de concentração, certo? Então, cuidem isso. Daqui a pouco pode aparecer uma questãozinha em relação à repressão aos imigrantes, né, possíveis simpatizantes do fascismo e nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se coloca do lado, então, dos Estados Unidos contra a Alemanha e a Itália, certo? E na Era Vargas também tem um personagem bem importante da história de Santa Catarina, que foi o Nereu Ramos. O Nereu Ramos ele foi governador de Santa Catarina de 1935 até 37, quando temos o golpe do Estado Novo do Getúlio Vargas, e depois, em 37, o Vargas nomeia ele como interventor, como governador, né, mas escolhido diretamente pelo ditador Getúlio Vargas ali no Estado Novo, e ele vai ficar de 37 até 45 como interventor, governando então o estado de Santa Catarina, certo? E depois do fim da Era Vargas, ele continua como um político bem importante na história do Brasil, tanto que ele vai se tornar presidente do Brasil em 1955. Ele foi o único catarinense que foi presidente do Brasil, certo? Isso é depois da morte do Vargas. Não sei se vocês vão lembrar, depois da morte do Vargas, do suicídio dele em agosto de 54, tem aqueles 3 presidentes que se revezam no poder. Primeiro o Café Filho, que era o vice-presidente, aí ele tem problemas de saúde, se retira. Aí vem o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e aí ele era um golpista, resumindo, né? Não queria deixar o JK tomar posse, Juscelino Kubitschek, e aí ele é derrubado. Tu vê a história do Brasil lá. Tem tantos golpes que aqui nós temos um golpe preventivo, né, para prevenir contra o golpe. E aí eles derrubam o Carlos Luz, o general Henrique Teixeira Lott, e aí assume o Nereu Ramos, que era ali presidente do Senado e vai governar ali 2, 3 meses. Ele assume ali em início de novembro de 55 e vai até janeiro de 56. Decreta estado de sítio, centraliza todo o poder na sua mão e garante a posse então de Juscelino
Kubitschek, certo? Então esse é um personagem importante da história de Santa Catarina, Nereu Ramos. Tudo que a cidade tem a rua, a avenida Nereu Ramos, pode aparecer, aparece nas provas também. E finalmente chegando então na ditadura civil-militar brasileira, que vai de 1964 a 85, nós temos um episódio bem interessante que pode aparecer nas provas também. Em novembro de 1979, a famosa Novembrada. O presidente ditador, na época, João Batista Figueiredo, foi visitar Florianópolis e entre as coisas que ele foi fazer lá em Floripa estava a inauguração de uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. E aí tu junta as coisas. Tá? Primeiro, Floriano Peixoto é uma figura polêmica, um militar extremamente autoritário, tá? E que promoveu um massacre ali na ilha, ali em Ayatomirim, coordenou os massacres lá que a gente citou para acabar com a Federalista, com a revolta da Armada, enfim. Então já é um nome polêmico, o nome Florianópolis, né? 79 era o fim da ditadura. O milagre já estava há muito tempo, já tinha acabado o milagre estava em crise econômica, aumento do custo de vida, aumento do preço dos combustíveis. O povo já estava furioso, né, com os militares, e aí os estudantes, principalmente, organizaram uma onda de protestos, tá? Um grande protesto em Florianópolis ali, contra o Figueiredo. Isso era início do governo Figueiredo, ele tinha assumido ali em março de 79, isso já dentro do contexto da abertura política, enfim, é inclusive um dos primeiros grandes protestos assim, né, que se coloca em Santa Catarina, especialmente, já pelo final da ditadura, pelo fim da ditadura. Então os estudantes já foram às ruas protestar contra a ditadura, pela questão econômica, contra os aumentos constantes nos preços dos produtos, enfim. A polícia reprimiu esses estudantes, tivemos 7 presos aproximadamente, repressão a essas manifestações, o Figueiredo quis andar nas ruas, foi cercado, deu uns confrontos ali e tal. Então fica como um episódio importante aí, né, fechando aí já quase no finalzinho da ditadura, que é um dos últimos episódios que eu acredito que tem chance de cair nas provas. Então, pessoal, era isso. Foi um rápido resumo, obviamente, eu só pontuei para vocês os tópicos aí. Se tiver tempo, dá uma aprofundada, estuda mais a fundo isso aí. Aproveita, já fui colocando os slides aqui para vocês poderem copiar e esquematizar, né? Fiquem à vontade e, como eu falei antes aí, quem puder curtir, compartilhar aí, e aceito sugestões também aí para qual, sei lá, vai ser o assunto do próximo vídeo, que eu quero começar a gravar mais vídeos a partir de agora. Boa prova aí, valeu!